vamos conversar agora com o deputado Jesus Rodrigues. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ali. Boa tarde, telespectadores. Deputado, eu quero começar com essa história aí do Fundo de Participação, que é mais um dos projetos que não consegue ser votados lá no Congresso. Por quê? E agora que chegou a esse impasse até a última hora do repasse do Fundo de Participação, a tendência é votar quando retornar dos trabalhos? Olha, nessa questão específica, eu compreendo que não existe uma mobilização, uma movimentação para tratar desse assunto com esta rapidez. Pode até ser que daqui para frente se construa por conta até dessa relação muito litigiosa entre o legislativo e o judiciário. Mas eu acredito que é um assunto que pode estar na pauta. Temos algumas prioridades. Nós temos a questão dos royalties, nós temos a questão da reforma política. Essa questão do Fundo de Participação pode entrar aí para ser decidido rapidamente por conta dessa prorrogação do prazo que o STF deu, e acredito que a Câmara deverá se mobilizar para votar o mais rápido que possível. Se votar, muda para nós aqui no Piauí, para mais ou para menos? São várias as propostas que tem rodando por lá, de mudanças, inclusive para favorecer, que favorece o Estado do Piauí e os estados menores. Mudança de alguns critérios. Então, a questão do Fundo de Participação dos estados e municípios, ela termina sendo muito parecida com a questão da reforma política. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder e são várias as propostas. E parece com a reforma tributária também, né? Exatamente. Todo mundo quer ganhar, e aí não dá para todo mundo ganhar, né? Exatamente. É preciso, nessa questão tributária, eu sinceramente sou muito a favor de que nós pudéssemos montar uma constituinte específica para essa questão da reforma tributária. Deputado, a impressão que a gente tem é que parece que o ano legislativo no Congresso ele não terminou. Ele vai começar agora com muitos assuntos pendentes de 2012 por resolver. Dá realmente para resolver? Quando começar, já na primeira semana, dá para resolver algumas coisas por conta dessa urgência? Qual é o mais urgente, Ali? Diga aí. O pré-sal. O pré-sal. Agora eu vou dizer o que é mais urgente. Eu já tenho recebido telefonema de candidatos a presidente da Câmara. Então, essa decisão vai ocorrer no dia 4, que é segunda-feira, nós já estaremos em Brasília. E ontem eu recebi, não vou dizer aqui o nome do candidato, mas eu recebi uma ligação pedindo meu voto, e eu disse, eu quero fazer uma exigência aqui, candidato. Qual é? Que nós possamos fazer na Câmara um fórum, várias palestras sobre a questão do equilíbrio, da harmonia entre os poderes. Eu quero que a gente possa levar esse debate para a sociedade sobre a interferência do judiciário no legislativo, no executivo, as multi-interferências. E aí, ele até aceitou, vamos lá, se nós estivermos eleitos, nós vamos montar uma comissão para que nós possamos fazer esse debate com a sociedade. Que, por exemplo, o judiciário está se colocando acima do legislativo? Olha, é por isso que eu concordo que ele disse que o ano não terminou ainda, porque aquela decisão do ministro Luiz Fux de suspender uma decisão do Congresso, aquilo ficou meio atravessado. Até porque, como eu disse do próprio plenário, foi o pleno do Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional. Foram 503 parlamentares, 434 deputados federais, 69 senadores. Decidimos que nós queríamos aquele veto ser apreciado. Escolhemos que aquele veto seria votado. E um ministro apenas decide que aquela decisão do Congresso não valeu. Não vale. Isso, no meu entender, não sou advogado, mas é um absurdo que o pleno de um poder seja destituído da sua função por um juiz apenas. Se fosse o pleno do Poder Judiciário, na sua maior esfera, que é o Supremo Tribunal Federal, questionar uma decisão do pleno do Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, eu ainda aceitaria. Mas um único ministro derrubar esse veto, por isso que eu defendi que a Casa deveria apreciar o veto e depois essas questões seriam discutidas internamente entre os poderes de alguma forma. Mas nós não poderíamos ter nos curvado. Então, essa interferência precisa ser discutida, debatida para a sociedade. Deputado, sobre o pré-sal. Pré-sal, eu digo uma coisa para você. Se hoje o presidente da República fosse o Cabral, o governador do Rio, Sérgio Cabral. O fanfarrão. Isso. Se o presidente da República fosse Sérgio Cabral e o presidente da Câmara fosse o Garotinho,
nós assim mesmo nós votaremos no pré-sal. Então, eu não tenho dúvida que esse assunto vai ser Virou uma espécie de questão de honra? Virou uma questão de honra, até pela interferência também. E aí envolve os 3 poderes, o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Então, é uma questão que está muito assim à flor da pele. É claro que nós vamos votar primeiro o presidente, a composição da mesa, e esse assunto do pré-sal, ele entra logo em seguida. Também ficou pendente a questão da reforma política, que poderia ter entrado em votação. Ainda já são vários pontos consensados na reforma política, uma mini-reforma. E também essa questão do fundo de participação. Então, são questões que vão ser decididas imediatamente. Mas primeiro é a eleição da Câmara. O senhor vota no Henrique Eduardo Alves? Eu voto no que é o acordo entre os partidos, né? A maior bancada do PT com o PMDB. Nós temos um acordo já que vem de algum tempo e é essa a tendência. A não ser que o PMDB indique... E é o Henrique Eduardo Alves. É o Henrique Eduardo Alves. A não ser que o PMDB mude. E ele está comprometido com essas causas aí que o senhor mencionou? Eu falei dessa questão e ele está simpático com a ideia de fazer um debate. Um debate técnico, um debate de estudiosos, um debate das pessoas... À luz da lei, né? À luz da lei, Constituição, das visões que as pessoas têm a respeito desse assunto. Tanto pessoas ligadas ao judiciário, da forma como ele vem agindo hoje, das pessoas ligadas ao legislativo, como acha que está havendo interferência. Então, é fazer um debate. Eu acho que no debate nós podemos chegar a um esclarecimento muito bom da população, um conhecimento muito bom, e pode ser que cada um fique no seu lugar de uma maneira muito mais acomodada, muito mais consciente. Deputado, muitos companheiros seus do PT prometem até sair do partido e fundar novos partidos. A senadora Marina Silva também já está querendo fundar um novo partido, e isso agregando partidários do PT. A que o senhor atribui? O partido vem passando por muitas mudanças e está deixando alguns petistas insatisfeitos? Olha, em todo lugar tem insatisfeito. Então, nós temos a criação de um novo partido. Só lhe dar um exemplo aqui, o PSD, que é o 55, foi criado agora recentemente. No Piauí, saiu deputados federais de um partido, deputados estaduais, e foram compor o PSD. Então, é natural que com a criação de um novo partido haja essa movimentação de filiados, de parlamentares. Eu quero só fazer aqui uma diferença. O PEN, Partido Ecológico Nacional, já está criado, tem referências na Câmara já que estão organizando o partido, e a ex-senadora e candidata a presidente da República, Marina, busca organizar. Por hora é um movimento para a criação de um novo partido. Então, nesse caso, houve uma movimentação dentro do partido, algumas pessoas do PT, alguns filiados, não são centenas. Por hora nós temos um pedido de desfiliação, e possivelmente que teremos 2 pedidos de filiação, mas dos outros até agora nenhuma movimentação nesse sentido. Mas acredito que outros parlamentares, inclusive com mandato, deverão deixar os seus partidos para ingressar em um desses 2 partidos. Vamos com o povo que está ligando, deputado? Vamos lá. O Evandro, 92% das emendas de bancadas foram perdidas. Isso não mostra a desunião e a fraqueza da bancada piauiense? Olha, eu quero colocar aqui uma frase bem clara. Nós perdemos o que nós não tínhamos. Quer dizer, perder a emenda de bancada, nós não temos uma garantia de que as emendas de bancada serão efetivadas. Nós não temos uma garantia de que as emendas individuais serão empenhadas também. Você tem uma ideia, a emenda individual do deputado, senador, 15 milhões. Eu consegui empenhar no ano passado 8 milhões e meio. É possível que outros tenham conseguido empenhar um pouco mais, outros um pouco menos. Mas da emenda de bancada, a minha emenda de bancada do ano passado, que foi a Fundação Oswaldo Cruz, de 24 milhões e 900, foi empenhando gradativamente 500, 700, empenhou 1 milhão e 49 mil reais. Então, possivelmente tem uma outra emenda. Nessa questão, o orçamento também não foi votado. O Congresso ficou realmente com um ano meio inacabado. Ainda então, pela decisão do ministro Fux. Isso, porque nós tínhamos uma agenda para cumprir e a decisão do ministro Fux modificou essa agenda e o orçamento ficou sem ser votado. Sobrestou a agenda. Então, nós vamos ter ainda nesse campo das mudanças, da definição do orçamento, algumas mudanças na questão das emendas. Mas a Fundação Oswaldo Cruz, só para concluir essa questão, ela está sendo instalada no Piauí.
nós temos já, pelo menos na parte de formação, mestrados para serem iniciados agora em janeiro, mestrados para serem um outro tipo de mestrado para março e doutorado a partir do segundo semestre de um convênio entre a Fundação Oswaldo Cruz e a Universidade Federal do Piauí, onde eu estive com o reitor, e nós estamos trabalhando nesse sentido. Quero que ainda por conta dessa abertura no orçamento, de não ter sido votado ainda, a gente consiga empenhar parte da obra, do que vai ser executado como obra da Fundação Oswaldo Cruz no Piauí. O Zé Maria, sabe quando é que os deputados vão derrubar o veto da presidente Dilma? Nunca. Olha, na verdade, nunca na história desse país se derrubou um veto de presidente. Mas, para você ver a animosidade, eu disse aqui, se Sérgio Cabral for presidente, se o Garotinho for presidente da Câmara e o Sérgio Cabral presidente da República, assim mesmo nós derrubaremos esse veto. Então, essa vai ser a primeira vez na história do Brasil que um veto de presidente será derrubado. Eu acredito muito nisso. Inclusive, para falar de presidenta Dilma, ela poderá, inclusive, estar aqui. Nós estamos fazendo um esforço para que ela venha ao Piauí, agora no dia 17, nós temos umas máquinas... 17 de janeiro agora? Agora, 17 de janeiro, nós temos máquinas através do Ministério do Desenvolvimento Agrário para serem entregues aqui no Piauí. Da vez passada, na primeira etapa, não foi possível nem o ministro chegar de última hora, nós tivemos que debater a questão do Código Florestal, mas o ministro já está garantido dia 17 e a presidenta Dilma nós estamos fazendo um esforço para que ela também esteja aqui no dia 17, entregar essas máquinas e visitar outras obras e sinalizar com outras ações do governo federal aqui para o Piauí. O presidente Dilma pode vir ao Piauí dia 17. Dia 17. É o trabalho aí dos deputados do governo. Olha, aqui estão todas as colocações dos telespectadores. Eu agradeço o senhor pela presença com a gente. Estou sempre às ordens, Amadeus, Eli. Olha, vamos começar, gente.